Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lucas aqui e vamos lá. Bom, dessa vez a gente vai estar tendo uma aula aí sobre... Deixa eu guardar o celular aqui para não fazer barulho. A gente vai ter uma aula sobre termometria, né? Termometria da parte da termologia. O que acontece? Termometria é termometria, quando a gente fala metria é de medida, tá? De medir, metria, por isso que tem. Mas enfim, calorimetria, essas coisas. Então, essa parte dessa matéria faz parte da matéria que a gente fala de calorimetria, que trabalha com calor, mais especificamente termologia, beleza? Vamos lá, vamos entender ao fato. Termometria é o estudo das temperaturas. Vamos lá. Bom, como sei, a termometria é a parte da física que tem por objetivo o estudo e a medida da temperatura. Gente, já vou explicar o que é isso, né? A noção de que a temperatura está associada à sensação de quente e frio, tá bom? Quente, pegando fogo, frio, congelando, que os corpos causam. Mas em aspecto microscópico, que é o aspecto específico, a temperatura de um corpo é o número que mede o estado de agitação das partículas que constituem esse corpo. Tá. Vamos lá. Pra quem não está habituado com isso ou não entende muita coisa de química, vamos lá. Deixa essa caneta. Eu mesmo. Eu mesmo. Vamos pegar aqui. Essa caneta aqui, ela é feita de plástico. Suponha que você pega um pedaço desse plástico e vai cortando. Vai ter uma hora que você vai chegar num tamanho mínimo que você não vai conseguir cortar mais. Esse tamanho mínimo a gente chama de moléculas. Tem os átomos que são um pouco menores, mas esse não é o nosso conceito. O que acontece? O que vocês têm que entender é o seguinte: quando uma coisa está bem gelada, os átomos, elas estão, as moléculas estão paradas. Quando ela está líquida, está tendo uma movimentação maior. E quando está gasoso, eles estão... Tá, vamos explicar isso. A temperatura é a agitação dessas partes. Então quer dizer que essa minha caneta aqui, esse plástico que eu estou vendo aqui, ele está se mexendo? Ele está se mexendo. Mas como? Está se mexendo, você não consegue ver, mas ele tem uma vibração. Isso aqui está em estado sólido. Quando está em estado líquido, que é a água, ela tem uma... eu não vou pegar a água, vocês sabem como é que é a água. A água, você pega um copo, chacoalha, a água ela é mais molenga, assim, ela é mais maleável. Por quê? Porque as moléculas e os átomos que tem ali, eles batem com uma maior frequência e com uma maior distância. E quando está no estado gasoso, algum elemento, tipo o ar tem moléculas mais espalhadas porque elas batem com mais força. Estado gasoso. Então, vamos lá. Só para entender, sólido. Sólido não, desculpa. Frio, molécula parada. Gasoso, frio, molécula parada. Quente, molécula se movendo muito, beleza? Ficou uma dica. Então quer dizer que lá na Antártica, lá as coisas o gelo de lá não se mexe? Mexe, a gente vai entender isso mais um pouco pra frente, tá bom? Lembrando que o gelo também se mexe um pouco, mas é bem pouquinho, bem pouquinho. Lucas, então você tá me falando que o gelo mexe? Não, ele não vai andar por aí, né? Até porque ele não tem perna e não é vivo. Mas se você for analisar de uma maneira microscópica, de uma maneira molecular, você vai ver que ele vai mexer o mínimo que for, mas ele mexe. Agora, enfim. Mas professor, mas eu tô em dúvida. Mas a água na temperatura ambiente ela tá líquida, mas por exemplo, a sua caneta tá sólida. E o ar na temperatura ambiente também tá gasoso. Cada elemento químico tem, só para explicar, cada elemento químico tem um ponto que ele fica sólido, tem um ponto que ele fica líquido e tem um ponto que ele fica gasoso, certas temperaturas. Mas, enfim, só para você explicar, a 1 grau Celsius, vamos ver, vamos ver, 30 graus, vamos estar fazendo 30 graus de temperatura, 30 graus de temperatura. A mesma agitação que tem na minha carteira é a mesma agitação que tem nas moléculas do ar, entendeu? Por exemplo, a agitação que está tendo aqui
Não é a mesma agitação que pode estar, por exemplo, tendo naquele fogo que sai do seu fogão, que ali a agitação é bem maior, beleza? Tá, mas explica isso pra mim melhor, professor, tá meio difícil. Ó, a agitação, pensa que ela tá parada no lugar fazendo isso aqui, ó. E quando tá no estado líquido tá assim, quando tá gasoso tá bu, bu, bu. Mas ela só fica batendo pra um lado e pro outro. Não, ela bate pro lado, bate uma molécula, bate na outra e fica assim, ó. Aí sólido, líquido, gasoso. Então, digamos que tem várias moléculas batendo entre elas. E o que acontece, enfim, essa batida aí, mas enfim, vamos lá. Então, por isso que quando você põe uma coisa quente num lugar frio, dependendo da temperatura que tiver a coisa quente, pode esquentar o frio, dependendo da temperatura que está a coisa fria, ela vai esfriar o que está quente. É o que acontece. Supondo que aqui é uma molécula líquida, tá? E essa aqui não, essa outra mão aqui é uma sólida. O quente tá vindo aqui, encostou, bateu no frio, aí vai batendo, vai passando a agitação, aí uma hora eles chegam e ficam na mesma temperatura, com o mesmo nível de batida, entendeu? É mais ou menos isso. Nossa, professor, meu Deus do céu, que conceito complicado. É complicado, mas é isso mesmo. Pense em moléculas batendo. Mas vocês vão ver que na prática é bem mais diferente que isso aqui. Só para eu dar um salve para vocês entenderem. O micro-ondas de vocês, o que ele faz? Ele tem uma lâmpadazinha, aquela lâmpada lá emite, isso aí é uma matéria mais pra frente, emite umas ondas que elas pegam pegam nas moléculas do alimento e faz a molécula do alimento tremer e esquentar. Nossa, professor, nossa, descobriu o mundo. Calma, rapaz, tem bastante coisa para descobrir ainda. Isso aí é só o começo. Vamos que vamos, tem muitas outras coisas. Ai, nossa, então quer dizer que o micro-ondas esquenta por batida? Ué, mas professor, mas e o fogo que eu tenho? Ele também esquenta por batida, filho. Mas aí é outra pegada, mas vamos lá. Ó, bom, quando você lembra de temperatura, você lembra do tanto que a temperatura vai, né? Do que adianta alguém falar pra você, poxa, tá frio hoje. Tá, mas qual que é o seu frio? Porque às vezes pra mim, por exemplo, se estiver fazendo 10 graus tá frio, mas tem gente aí que, por exemplo, mora na Islândia, 10 graus já até pra ir pra praia, né, filho? Já é verão. É verão. Então, vamos lá. O termômetro é usado para medir a temperatura, pois é uma substância notada de grandeza que varia conforme a temperatura. Ó, gente, por enquanto, varia. O que é variar? Variar, tem um... Daqui pra frente vocês vão entender o que é variar, eu vou explicar. Mas assim, ó, variar é mudar. Mais ou menos, bem por cima. Daqui a pouco a gente vai explanar isso. Essa substância é denominada substância termométrica. E a grandeza é grandeza termométrica. Tá, o que seria uma substância termométrica? Você já pegaram um termômetro de medir febre? Aquele termômetro de medir febre, aqui não é o elétrico, aquele normalzinho assim, ele tem o mercúrio. A substância termométrica dele é o mercúrio. E a grandeza termométrica é os graus que faz lá, os graus Celsius. Nossa, professor, que legal! A gente vai estudar termômetro. A gente vai estudar termômetro, meu amigo. Vamos estudar termômetro. Por incrível que pareça, meus amigos, vamos estudar termômetros. Vamos lá. Ó, tá. Opa, deixa eu pular pra caramba. Ó, vamos lá. Para quem conhece, ó, normalmente no termômetro normal a gente trabalha em graus Celsius. Tá, já explico esse negócio de zero absoluto. Mas uma das outras medidas mais usadas é assim. É o Fahrenheit. Fahrenheit, se escreve dessa maneira toda esquisita aqui, é uma temperatura que é usada mais em países que falam inglês, tipo Estados Unidos, Inglaterra. Você pode ver algumas previsões, algumas previsões do tempo, que por exemplo, lá no que tá aparecendo tipo 52 graus e tal. Eu falei, puta, deve estar quente lá, não, mas é graus Fahrenheit. O graus Fahrenheit é diferente dos graus Celsius, pra você ter noção. Já vou explicar isso. Essa aqui é a escala Kelvin, é uma escala precisa. Já vou explicar pra vocês por quê. Ó, o termômetro dos graus Celsius foi feito da seguinte maneira. O cara que criou ele pensou assim, ó. O meu termômetro vai começar em zero. Qual que vai ser zero? Zero vai ser a temperatura em que a água vai congelar. Beleza? 0 graus a água congela, tá bom, gente? Isso tirando de consideração esse negócio aí de pressão e temperatura que não tem como, que na verdade não faz sentido nenhum.
Como assim pressão não faz sentido? Ó, eles falam assim, ó, desprezando a pressão por causa da pressão atmosférica. Professor, o que é pressão atmosférica? Só para explicar. A pressão atmosférica é o seguinte: quando você está na beira do mar, sabe, quando você está na beira do mar, sabe esse ar que tem em cima de você? Pois é, esse ar aqui, que está aqui em todos os cantos, ele faz pressão em cima de você. Perto do mar, tem uma quantidade de ar mais... Tem mais partículas de ar naquela região. Quando você sobe para uma montanha, tipo o pico do Everest, lá, por exemplo, as moléculas de ar que vão ter lá estão mais esparçadas, tem menos ar. Quer dizer que, professor, se eu for lá para o Monte Everest, vai ter menos ar que aqui? É mais ou menos isso. Por enquanto é isso, mas vamos lá. Então, essa aqui, o cara que criou o termômetro grau Celsius quis saber o seguinte. Ele definiu o seguinte, que o ponto de que a água vira gelo, ele chamaria de zero, e o ponto que a água, o ponto de temperatura que a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso, que é ferver, a água ferver e virar aquele vapor, é a 100 graus. Mas, professor, tem vez que eu deixo a minha água, um copo de água aqui, depois de amanhã eu vejo que ele diminui um pouco. Isso aí é um fenômeno à parte que a gente vai explicar depois. É uma das propriedades da água. Por enquanto vamos focar só na temperatura. Se você esquentar a sua água até 100 graus, ela vai evaporar, beleza? Tranquilo. E o que acontece? O Fahrenheit, o cara que fez os graus Fahrenheit, ele definiu o seguinte: bom, a água para mim vai começar a ferver a zero. Desculpa, vai começar, o ponto de congelamento dela vai ser a 32 Fahrenheit. E o ponto que ela vai ferver, que ela vai pro estado gasoso, que é sair do líquido e pro gasoso, sair aquele vaporzinho, é a 212 Fahrenheit. Então quer dizer que tem escalas diferentes? Sim. Como tem pesos diferentes, tipo, tem a escala de ter o quilo e a onça, né, se não me engano, o AZ lá. Como a gente também tem de medida, a gente tem o hectare, o acre, tem os quilômetros, tem os hectares e tem os acres, todas essas coisas aí, beleza? Aí o que acontece? Por isso que você, voltando àquele assunto lá, por isso que tava falando que lá nos Estados Unidos você vai ver, por exemplo, a previsão do tempo lá tá 50 e poucos graus. Não tá 50 não, gente. É uma proporção aqui que você vai fazer, que a gente vai aprender daqui a pouco, que você vai ver que vai estar, por exemplo, a 30 graus, que nem aqui, entendeu? Vamos para a escala Kelvin. Lembra que eu tava falando para vocês de agitação das moléculas? Então, pressupõe o pessoal aí, com pesquisas e tal, que vai chegar um ponto que você vai esfriar tanta coisa que as moléculas e os átomos que estão ali naquela substância, que pode ser, sei lá, tipo minha caneta, por exemplo, que é o plástico dela, não vai se mexer nada, zero, nada, nenhum movimento. Isso é suposto, né? Eles não dizem que acontece, mas enfim, suponhamos que sim, tá? Pro conceito que a gente está aprendendo agora, isso vale, beleza? Então, definiram que essa temperatura seria menos 273,15 graus Celsius. Menos, negativo. Professor, como assim? Negativo? Negativo, isso mesmo? Se tiver alguém aqui que não entenda de números positivo e negativo, vai lá na tutoria lá, vou pôr um assunto específico, você põe lá assim: professor, tô com dúvida, não sei, não entendo direito o que é positivo e negativo, vou lá, faço até uma videoaula explicando e ajudo você, beleza? Ou vocês, né? Enfim, continuando. Só para entender, tá, gente? Tem uma propriedade que a gente estuda em matemática, que é assim, ó, chegou em zero, a gente tem um lado assim, zero, tem os números positivos, zero, números negativos, beleza? Vamos lá, continuando. Então vamos lá. A menos 273,15. Para vestibular, dificilmente você vai usar essa temperatura exata aqui, 273,15. O que eles vão pedir para você é só o 273. O Enem vai ser 273, para a FUVEST, agora vai fazer um ITA, e aí o ITA, professor, o que é ITA? Tá, ITA é o vestibular, chama-se Instituto de Tecnologia da Aviação. Digamos que é o vestibular o mais difícil do país. Nossa, professor, eu quero fazer. Faça. Se você passar, cara, mano, ou que seja, você é monstro. Eu falo pra você que você é monstro. Inclusive, se você passar no ITA, se eu não me engano, só tem faculdade, não tem curso de humanas não, tá? Só tem de exatas, tipo engenharia aeronáutica, engenharia aeroespacial, esses cursinhos fraquinhos, sabe?
Não aceita nota do Enem lá não, tem que fazer lá. Então, você pode trabalhar até no INPE. O que é o INPE, professor? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é tipo como se fosse a nossa NASA, que por acaso, para quem não sabe, o INPE é a segunda maior agência espacial do mundo. Nossa, professor, como assim? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, isso mesmo. É sério, é isso mesmo, você não duvide, é sério. Mas enfim, isso é assuntinho aí que ninguém fala aqui no Brasil, porque ninguém precisa saber das verdades aqui, né? Vamos lá. Então, como eu falei, lá do ponto lá de zero absoluto, que é onde a matéria não se mexe em nada. O que é matéria? Tudo que existe, tá? Professor, eu falei um pouco sobre esse conceito do que existe e o que não existe, mas é bem complexo, mas enfim. É quando as moléculas e os átomos não estão se mexendo nada. Então o que acontece? A escala Kelvin foi medida do zero, onde a temperatura, que dali para baixo não teria como ser menor, entendeu? Seria a menor temperatura possível de se alcançar. Então ali estabeleceu-se nessa menor temperatura possível, que aqui está zero. A escala Kelvin realmente começa do zero. A Fahrenheit e a Celsius não, elas não começam do zero. Teoricamente, as Celsius começam a menos 273 e a Fahrenheit a menos 459 graus. E essa é a menor temperatura que eles vão conseguir aqui e a menor aqui é zero. Deu para entender, gente? Tá, professor? Deu um pouquinho. Tá meio confuso na minha cabeça. Vai lá, qualquer coisa chama lá que eu dou uma outra explicação. Mas essa é a única explicação assim que eu consigo dar para vocês mais fácil, ok? Só vocês entenderem essa linha aqui. Ah, tá. Outra coisa. Pro Kelvin é o seguinte: a água congela a 273 e a água começa a evaporar, sabe quando você ferve a água lá na panela, começa a sair aquela fumacinha a partir do 373 Kelvin. Puta, professor, essas coisas estão bananando na minha cabeça, professor. Olha, falar pra você. Não, calma, relaxa, respira. Vamos andar que vocês vão ver que a matéria não é tão assim. Isso aqui é só pra vocês entenderem mais ou menos. A gente vai passar pras contas, que nas contas as coisas ficam melhores. Tá, outras escalas que tem. Essa aqui é a Rankine, que a Rankine ela também começa do zero, tá? Do zero absoluto, que eu falei que é o ponto que as moléculas não se mexem. Ela começa com zero, que nem o Kelvin, tá? Que é a menor temperatura possível. O ponto da água virar gelo é 492 Rankines e de ela evaporar é 672 Rankines. Isso é necessário, professor? Não, só tô pondo aqui só por curiosidade, tá? Isso normalmente vocês, talvez, dependendo do vestibular, vocês trabalham um pouco com o Rankine, tá? Mas dificilmente, não, vocês não vão trabalhar com Rankine, tá? Tipo, algum exercício aleatório, daqui a pouco vocês vão ver. Eu separei um exercício só com essa ideia pra vocês entenderem. O símbolo pode ser RA ou apenas R maiúsculo. Bom, a gente também tem a escala Renur, que você pode escrever Ré, ou Re, ou R, que é essa daqui. Que a menor temperatura possível nela é menos 218 e o ponto da água virar gelo é zero. Pô, professor, mas é zero? Como assim? É igual do Celsius? Só que o seguinte, aqui é do zero, aqui é o zero dela, é onde a água vira gelo, e esse 80 aqui é onde a água evapora. Beleza? Aí, professor, mas entre esse zero e esse 80, como que tá a água? Gelo, líquido e gasoso. Beleza? Então é só vocês pensar. Ó, daqui do zero para baixo tá gelo, tá sólido. Do 0 até 80 tá líquida. Do 80 para cima tá gasosa. Todas, é só você pensar assim, do 491 para baixo aqui nessa escala daqui na Rankine, da Kelvin 270. Aí vocês entenderam a lógica agora, beleza? E como vocês podem perceber, ó, aqui, ó, a gente vai estudar essa variação. Por exemplo, aqui no grau Celsius a gente vai de 0 a 100. Aqui é de 0 a 80. Então vocês podem ver que, por exemplo, se você tiver 1 grau aqui, não vai ser a mesma coisa que 1 grau aqui. Mas como assim, professor? Tem que ser 1 grau? Não é, meu querido. Porque aqui você está contando de 0 a 80. Aqui você está contando de 0 a 100. Ó, e lembrando que isso aqui não é que nem você contar no dedo. Lembra que a gente tinha falado lá que tem o mercúrio que sobe? Então, o mercúrio, nesse termômetro aqui, ele vai subir igual nesse termômetro aqui, nesse termômetro aqui, nesse termômetro aqui, nesse termômetro aqui. Só que é o seguinte, quando ele subir, ele vai ficar na mesma linha aqui. Supondo que essa linha aqui que eu tô passando aqui, ó, seja a linha que o mercúrio subiu. Tá vendo? O mercúrio marcou 0 aqui, marcou 491 aqui, marcou 273 aqui, 32 aqui, 0 aqui. Entenderam agora? Mais ou menos. Tá.
Beleza, tomara que você não tenha entendido. Por isso eu ainda não entendi. Manda lá no fórum lá. Então vamos trabalhar uma maneira de você entender isso. Sobre as escalas. Então, pode ser que esse conceito caia? Pode, mas sim. Ó, uma escala é considerada absoluta quando seu valor zero de temperatura coincide com zero absoluto. Lembra que eu falei o zero absoluto? Tem, como vocês podem ver aqui, tem o Kelvin e o Rankine, que o zero dele coincide com zero absoluto. O resto são relativas. O que são escalas relativas? A escala relativa é uma escala que alguém criou por algum motivo. Tipo aqui, ó, o Celsius, o cara criou os graus Celsius relativamente, porque ele queria saber só a temperatura que a água, que a temperatura que ele usou de pontos, a temperatura que a água congela e a temperatura que a água evapora. Esse outro aqui também, só que ele pôs como a água congelar a 0 e a água evaporar a 80, beleza? Então, essas escalas são a escala Kelvin é absoluta e a Rankine e as outras é relativa, beleza? Tá, vamos para um exercício para você entender. Ó, seguinte, vamos lá, ó. Pronto, isso é o que vocês vão aplicar na prática. Encontre a equação termométrica, tá? Calma. Que equação, professor? Tô perdido. Equação é aquelas continhas de matemática que você tem 3 termos, ou 4, ou 5, enfim, você tem vários termos e você não tem um valor de 1. Como assim, professor? X igual, não. 3 é igual a 2 mais x. Tá. Beleza, professor, isso é uma equação. Tá, agora pensa comigo. 3 é igual a 2 mais x. 2 mais quanto que dá 3? 2 mais 1. Ah, então eu descobri quanto é que valeu o x agora. Descobriu, isso é uma equaçãozinha. Tá, sabendo que quando a altura da coluna assume os... termométrica... equação termométrica de um termômetro de mercúrio, sabendo que quando a altura da coluna assume os valores 10 centímetros e 20 centímetros, atribui-se as temperaturas 15 e 35, respectivamente, graus. Beleza? Mas, professor, que escala que é? Qual escala? Isso é uma escala fictícia que o pessoal fez aqui para esses... que o pessoal faz... uma escala fictícia que fiz aqui e que o pessoal vai fazer para algum exercício que você possa ter. Esse exercício de você, só de você encontrar a equação, eu colocaria como exercício nível fácil. Vamos lá? Ó, fiz até um grafozinho para vocês entenderem. Ó, considerando a equação termométrica do primeiro grau, graças a Deus que é do primeiro grau, podemos utilizar uma proporção entre as variações das alturas e das temperaturas, beleza? Ó, seguinte, ó, aqui é a temperatura, né, desse lado, e aqui é a altura. A altura a gente vai usar como x e a outra como y. Puta, professor, tá difícil. Ó, você tem que encontrar a equação. Então você tem que pôr uma proporção aqui entre o x e o y, beleza? Ó, tá bom, só que você acha a equação. Vamos lá. Quando tá 10, tá 15, quando tá 20, tá 35, beleza? Vamos lá, não entendi. Vamos pôr no papel para ver se fica mais fácil. Ó, vamos lá. Seguinte, x menos 10. X menos 10. A gente vai supor que tá em uma altura aqui qualquer, que essa altura coincida com... que a altura que esteja aqui coincida com algum grau que esteja aqui, beleza? Qual que é a altura? Por isso que a gente chama essa altura de x e essa temperatura de y, porque a gente não sabe qual é essa altura e a gente não sabe qual é essa temperatura. A gente só quer achar para fazer essa equação aqui da equação termométrica, beleza? Vamos lá. Então, x menos 10 é sempre do menor para o maior, tá? Igual a y, vamos falar aqui, igual a y menos 15, beleza? Agora aqui, ó, sobre essa parte aqui, vocês vão entender mais pra frente, mas vamos lá, ó, 20, porque eu pus 20 menos 10, e aqui 35 menos 10, ó, é assim, ó, é sempre o final menos o inicial, final menos inicial, porque aqui a gente tá tratando de uma coisa que chama variação, beleza? Daqui pra frente a gente vai começar a falar de variação, e vocês vão entender um pouquinho mais o que seria essa variação, mas variação tem que calcular o final menos o inicial. Final menos o inicial, beleza? Então tá, por enquanto vocês não mexem em nada. Ó, vocês podem ver aqui, ó, que a gente conseguiu essa equaçãozinha, x mais 10, aqui ó, x menos 10, desculpa, x menos 10 sobre 10 menos, 20 menos 10, gente, eu falo os números ao contrário mesmo, tá? É coisa da minha cabeça. Aqui ó, y menos 15, 35 menos 15, beleza? Vamos lá, igual. Bom, o que você já pode fazer? Primeiro você faz essas contas de mais e menos, tá? Depois você divide, multiplica e tiver que fazer o que tem que fazer. 10 menos 20, 10, né?
35 menos 15, 20. Então tá, 10, 20, beleza? E o que vocês vão fazer agora? Olha, vocês vão, vocês podem dividir aqui, tá bom? Então, vamos cortar e vão chegar a essa continha aqui, ó. Como sempre, tá, professor? Cortar, como assim, professor? Eu não entendo essas coisas de corte. Tá parecendo o Hamilton, corta pra mim. Calma, ó, então a equação termométrica aqui, ó, é y igual a 2x menos 5. Meu Deus, professor, não tô entendendo, professor. Calma, vamos acompanhar o próximo exercício. Ó, utilizando a equalização, termométrica do exercício anterior, encontre o valor da temperatura y quando a coluna de mercúrio estiver a uma altura de 35 centímetros. Tá. Bom, na equação que a gente conseguiu, y, lembra? Y, que é essa altura, que é esse ponto aqui, é igual a x, 2 vezes x menos 5. Então tá. Aí fizeram 2 vezes 35, né? Substitui o x pelo 35 aqui que o exercício passou para nós. Isso é tudo uma questão de interpretação, tá? Interpretação. Ó, se vocês tiverem dificuldade em matemática, essa matéria pode ser um pouco complicada, porque física e matemática anda aqui, ó, juntinha. Tá, importante, regra da matemática, viu? Ó, primeiro você multiplica ou divide para depois subtrair ou somar, tá? Senão dá errado aqui. E a resposta disso aqui vai ser, né? Eu esqueci de passar assim. Mas tudo bem, vamos lá, só falando. 2 vezes 35 vai dar 70, 70 menos 5, quanto? 65, isso mesmo. Ó, é isso mesmo, enfim. Tranquilo, depois eu vou ensinar outro método pra vocês aqui, que eu fiz um pouquinho mais rápido. Quem entendeu, quem já entende como é que multiplica cruzado aqui e tal, não vai ter tanta dificuldade, né? Mas enfim, vamos lá. Ó, bom, conversão entre as escalas. Ó, então, esse exercício aqui, ó, esse exercício aqui, ó, é quando você tiver um exercício que, suponhamos, o vestibular que você for fazer, criou uma escala fictícia só para você encontrar, só para saber se você sabe fazer a equação termométrica, beleza? Tranquilo, isso aqui é uma coisa simples, tá? Professor, não achei muito simples, não. Assim, tem que interpretar um pouco, é complicado, mas eu acho que deu pra vocês pegar o fio da meada. Depois eu vou passar uns exercícios pra vocês que vocês vão acabar entendendo, beleza? Vamos passar aqui. Então, tá, existem os métodos, tá? Agora a gente vai passar para uma outra parte, aquela ali era como você faz a equação termométrica para uma escala fictícia. Agora vamos para as que existem. Existe um método para transformar um valor de uma escala um valor de uma escala na outra usando uma fórmula, ou várias, né? Bom, gente, quem tiver com dificuldade em matemática, pausa o vídeo, fala, professor, eu não sei fazer proporção, fazer aqui, multiplicar cruzado. Não, filho de Deus, não, pausa agora não, fica ainda que eu acabei de lembrar que tem mais uns exemplos aqui pra frente. Ó, seguinte, ó, vocês estão vendo essa letra aqui que é igual a essa aqui, tá? Que é um zero cortado. Essa letra aqui é uma letra grega que chama teta. Por que teta? Teta de temperatura, beleza? Então, suponhamos alguma temperatura em graus Celsius menos 0 sobre 100 menos 0, lembra que eu falei? Final menos inicial. Isso é contando do ponto da água. Professor, mas não é para começar daqui de baixo? Não, filho de Deus. Aqui a gente vai usar esse método que a gente usa é pela proporção que a água dessa proporção da água virar gelo e virar gás, virar gelo e virar gás, virar gelo, virar gás. Então você usa esses pontos de referência aqui, tá bom? Então tá, 0 é 100 menos 0, beleza? 100 menos 0. Agora vamos para Fahrenheit. Ó, temperatura em Fahrenheit menos 32, tá bom? Que é menos a temperatura inicial que a gente tem aqui, tá? Aqui a gente tem 0, aqui a gente tem 32, aqui a gente tem 273, só que a gente não vai usar o 15, porque 15 dificilmente você vai usar alguns exercícios. Mas se tiver que usar o 15, só aplicar com 15, né? Sobre 212 menos 32, que eu falei. Final menos a inicial aqui, em comparação aqui, a parte da água que eu falei, o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão. Beleza? O que é ebulição? Ebulição, transformação de líquido para gasoso. Fusão, transformação de líquido em gelo. Beleza? Em sólido, né, no caso. É gelo, né? Enfim, sólido, gelo. É que não posso falar gelo porque, por exemplo, esse metal aqui, ó,
ele é, esse metal aqui, ele pode estar gelado, mas ele não vira gelo porque ele não é água, né? Ele fica sólido, entendeu? Que nem isso aqui, tá sólido. Tranquilo? Temperatura Kelvin, menos 273. A temperatura que você quer encontrar menos a temperatura inicial que você tem aqui do ponto de fusão da água, beleza? Sobre 373 menos 273, que é aqui, o 373 menos 273, o final menos o inicial. Se você fizer ponto 015 dá a mesma coisa, você vai ver que, ó, fazendo essas contas, alguma coisa menos zero não existe, né? Não vai dar nada. 100 menos 0, 100, né? F menos 30, temperatura em Fahrenheit menos 32, não tem nada, não pode mexer, né? Você não pode somar de coisas que você não tem. Sobre 212 menos 32, 180. E aqui, ó, temperatura em Kelvin menos 273, não dá pra fazer, né? E aqui agora, 373 menos 273 dá assim. Ah, professor, mas se fosse 373,15, olha, 373,15 menos 273,15 vai dar 100 do mesmo jeito, né? Outra coisa, o que vocês podem perceber aqui, ó, só para uma análise. Ó, vocês podem perceber que o ponto de fusão d'água aqui é 273 e o ponto de ebulição é 373. O que variou aqui? 100 a mais. Aqui é de 0 a 100, aqui variou 100, né? Agora, se você prestar atenção, aqui é de 32 a 212, dá 180, tá vendo? Essa proporção aqui ó, é mais diferencial. Tá. O que acontece? Tem uma regra na matemática que quando tem um divisor assim por baixo dessa barrinha de dividir, você pode diminuir ele para o menor número possível, que seria a mesma coisa. Beleza? Para o menor número possível, isso proporcionalmente. Trabalhando entre tudo aqui, você tem que dividir um número que divide todos iguais. Então vamos lá. Primeira coisa, eu comecei cortando um zero. Como você corta um zero? Só na parte de baixo, tá, pessoal? Na de cima não mexe, tá? Eu dividi aqui, ó, 100 por 10, 180 por 10 e 100 por 10 também. Aí ficou 10, 18 e 10. Mas como vocês podem perceber, se eu dividir 10 por 2 dá 5, 18 por 2 dá 9 e 10 por 2 também dá 5. Então a gente chegou ao menor número possível, porque se a gente dividir aqui por 2, vai dar 2,5 e 4,5, tá vendo que ficou... Nossa, tá diferente, professor. Mas enfim, fica com esse número aqui que é melhor do que se você começar a fazer risquinho no número, você vai ficar louco. Ó, porque se você multiplicar 5 vezes 10 dá 50, agora se você multiplicar 2,5 vezes 10 vai dar 25, mas enfim, deixa assim, que assim fica facinho, tá, filho? Confia em mim. Nossa, professor, eu tô perdido na sua aula. Não, calma, filho de Deus, calma. Calma, filho de Deus, calma. Vamos devagar, sem bloqueio na cabeça, tenta absorver, beleza? A melhor coisa pra você absorver, fazer exercício. Por que, professor? Porque no exercício você vai entender como você aplica essas coisas. Matemática também, faça matemática. Vamos lá, vamos dar por exemplo, ó, eu quero saber, eu tenho uma temperatura em Fahrenheit, tá, que é 70, eu tenho 70 graus Fahrenheit, e eu quero saber quanto isso vale em Kelvin. Opa, tranquilo, o que você faz? Você pega essa conta aqui que a gente chegou, aqui ó, em Kelvin, igual a essa daqui em Fahrenheit. Você pega a temperatura em Fahrenheit que você quis e põe aqui no lugar desta coisinha aqui, desse θF aqui, que é a temperatura F, que a gente não conhece, e pronto, aí vamos que vamos. Tem que faltar sempre um termo, tá? Se não faltar um termo, tem alguma coisa errada, mas enfim, vamos lá. Ó, só vamos fazer as continhas, né? K menos 273 não pode. 70 menos 32. Ah, professor, porque você usou K e aqui você usou θK? Tanto faz, eu só pus ali sem o θ ali para ficar mais bonito. Mas saiba que se você for substituir, você substitui tudo isso aqui, ó. Esse θK, ou Y, ou X, ou o que você quer usar, o alfabeto inteiro. Você substitui pela temperatura que você for achar depois, beleza? Vamos lá. Ó, vamos lá. Continuando. 70 menos 32, 38. 9 não tem o que fazer, só isso que tinha que fazer. Vamos lá. Multiplica cruzado. Regra aí da matemática. Quando você está em igualdade e os termos estão... Tem dois termos divididos, não importa qual é o denominador aqui. Depois eu vou explicar uma coisa quando eles forem iguais. É só você multiplicar cruzado, beleza. Tá, isso é conceito matemático. Professor, meu Deus do céu. Calma, vamos lá. Então, 9 vezes K. 9 vezes K. Então, isso, 9 vezes K. 9K. Menos. Aí você vai o seguinte, você pega aqui e faz 9 vezes 273. Professor! Meu amigo, agradece que tem um 9 ali, né? Se fosse, mas enfim. Ainda bem que vocês vão usar essas contas aqui. Dica de passagem. Pega essa conta aqui, ó, nota no papel, cola na parede. Beleza? Pode ser útil. Você grava pro Enem. Antes de você dormir, você olha isso aí. θC sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. K menos 273 sobre 5. Beleza? Grava isso aí.
cola na parede, no teto, na cama, no espelho, na cara, brincadeira. Vamos lá, pra gravar, tá. Bom, eu fiz de cabeça, tá, que eu consigo fazer conta de cabeça, mas enfim, ó, se você fizer 273 vezes 10, nossa, você tá me deixando doido. Eu vou explicar como eu faço, tá? Mas enfim, se você fizer 9 vezes 273, 2, 4, 5, 7, beleza? É que eu faço de cabeça, depois mas enfim, não vou explicar isso pra vocês, senão vai confundir muito vocês, tá? Ó, como vocês podem ver, esse aqui tá de um lado, continua de um lado a igualdade, e esse aqui, ó, e depois você faz 5 vezes 38, que dá 190, fica do outro lado da igualdade, que eu errei aqui, tá, hein? Mas enfim, tá vendo? Deixa o sinal de igual, beleza? Tinha dois termos aqui, você multiplicou os dois termos, ficou dois termos desse lado, você pegou esse termo aqui, multiplicou esse aqui, ficou esse termo desse lado. Vamos passar para a próxima parte da conta, tá? O que você faz depois na matemática? Você separa o letra de um lado e número do outro. Professor, não posso jogar esse 9 para cá? Isso aí é propriedade matemática, não jogue. Por quê? Porque esse 9 aqui, não tem nada aqui, mas tem um pontinho aqui, tem um pontinho um X assim, que tá querendo dizer que ele está multiplicando esse K. Então você não pode passar porque ele está multiplicando, beleza? Aí o que acontece? Vamos lá, beleza, vamos lá. Aí ó, outra propriedade matemática. Quando o número está negativo de um lado, você passa ele positivo para o outro, beleza? Vamos lá, menos 2, 4, 5, 7, passa para cá. Positivo, então você vai somar com esse 190, beleza? Ah, professor, mas se eu passar esse 9 para cá, ele vai ficar negativo? Não, porque esse 9 está multiplicando. Vamos entender um pouco sobre sobre tipos de conta. Vamos lá, ó. Pensem comigo. O contrário de somar é subtrair, que o contrário de somar é subtrair, que seja o mais, o contrário do mais é o menos. O contrário do multiplicar é dividir. Ó, só outra coisa, para quem conhece, o contrário da raiz é a potência, e vice-versa, o contrário da potência é a raiz, e o contrário de dividir é multiplicar, o contrário do menos é mais, tá bom? Então, enfim, quando você passa um termo pro outro lado da conta, você tem que prestar atenção com esse sinalzinho aqui, que ele vai ficar ou menos ou mais. Então, como ele tá menos aqui, ele passa pra cá mais. Beleza? Vamos lá. Professor, mas eu não podia passar esse 190 pra cá e tal. Filho de Deus, faz desse jeito aí. Deixa o 190 que tá positivo aqui, aí você soma, beleza? Você pode tomar, enfim. Se você souber como faz isso aqui, melhor ainda, cara. Faz da maneira que você souber, beleza? Vamos lá, pontinho. Aí você soma aqui esse número doidão aqui. Virou essa outra doideira aqui. 190. Mas primeiro a gente mexe desse lado, tá? Não tenho que mexer com esse 9. Vamos mexer por isso aqui, tá? Soma primeiro. Vai ficar 9K igual a 2.647. Tá, professor, acabou a conta aí? Não. Entendendo de matemática, para dar aquela revisada. Como vocês podem ver, vocês têm que deixar só o K sozinho para dar uma igualdade, beleza? Vocês vão vir aqui, vocês vão passar esse 9 para cá, que ele estava multiplicando esse K. Vocês vão passar esse 9 para cá e vai vir dividindo. Vai dividir. Aí esse K vai ficar sozinho aqui. E aí você vai dividir isso aqui, ó. Seguinte. Deu 249.1 infinitamente. Por isso, esse aqui sinal aqui, para quem não sabe, é aproximadamente, tá? Tem gente que põe dois tracinhos, eu ponho igual aproximadamente, tá? 294 aqui, ó, beleza? Tranquilo para vocês? Vamos para a próxima. Esse é outro exemplo. Beleza? Aqui em Kelvin. Ó, por exemplo, eu tenho uma temperatura em Kelvin e eu quero saber ela em Fahrenheit. Tá bom. Não, desculpa. Eu tenho uma temperatura em graus Celsius. Desculpa. Em Kelvin, eu errei. Mal em Kelvin, beleza? Você tem uma temperatura em Kelvin e você quer transformar ela para Fahrenheit. Lembra que eu expliquei? Substitui o θ K, que é no caso K, que é o Kelvin. Aqui, pega só outra parte e joga aqui. Professor, mas por que você passou essa fórmula aqui pra gente? E por que você só usa duas partes? Bom, porque normalmente você tem uma temperatura e você quer saber na outra, entendeu? Então você só usa alguma dessas partes da igualdade. Eu podia ter posto essa parte aqui, essa parte, esse K aqui, toda essa parte aqui desse lado, essas igualdades quer dizer que um é proporcional ao outro, um é teoricamente igual. Não é igual ao outro, é isso mesmo. Então vamos lá. Ó, eu tenho 243 graus em Celsius, tá? Não, em Kelvin, não fala Celsius, é Kelvin. Eu tenho 243 Kelvin menos o 273 que está na conta, beleza? Igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, manteve a conta, tá? O que você faz? Primeira coisa, vamos lá, usar vamos somar, subtrair, vamos subtrair.
Ó, o que acontece? Conceito matemático, né? Para quem não entende de número positivo e negativo, por favor, vai lá no fórum, fala, por favor, o professor não entende de número positivo e negativo, vamos lá. Então, ó, 243 menos 273, eu tô analisando com vocês como faz o exercício e a conta, tá? Aqui, mas o certo seria só o senhor ensinar, que eu quero ensinar e quero ensinar como vocês fazem as contas, para ficar mais fácil. Beleza? 243 menos 273 vai dar menos 30. Ah, professor, não podia fazer 273 menos 243? Não, filho de Deus. Lembra, essa conta aqui, ó, tu não mexe. Ela vai ficar desse jeito aqui. Você só vai mexer nisso aqui, ó. As únicas coisas que você pode mexer nessa conta é nessas partes aqui, beleza? E é da conta esse menos 273, tá bom? Então tá, ficou menos 30 sobre 5 igual a F menos 32, não pode mexer sobre 9. Cruzado. Beleza. Vamos lá, como vocês podem ver, ó, 5 vezes F, 5F, 5 vezes 32, menos 160, tudo isso aqui é igual a 30 vezes menos 270, tá certo? Ó, bom, o que você faz? Você pega, ó, já tem um número aqui, o que você vai fazer é pegar esse número aqui, esse menos 160, e passar para o outro lado. Como ele é negativo, ele passa para o outro lado da igualdade, positivo. 5F igual a 160 menos 270, beleza, ó. Aí você faz 160 menos 270, regra que eu falei da matemática, 160 menos 270 vai dar menos 110, beleza? Depois que você conseguir isso aqui, vai ficar 5F igual a menos 110. Lembra que eu falei? Um número aqui está multiplicando o outro, passa para debaixo. Passou para debaixo, vamos lá. Agora sim, só ficou o F sozinho. F é igual a menos 110 sobre 5. Esquece o negativo por enquanto. Divide 110 por 5 vai dar 22, aí você só acrescenta o negativo. Aí você descobriu que 243 kelvins valem menos 22 Fahrenheit. Nossa, hein, cara. Bacana. Professor, é sério que a gente tá aprendendo isso? Se você quiser ser médico, se você quiser ser alguém na vida, cara, vá por mim. Estude. Vamos lá. Bom, bora lá. Essas aulas, gente, dá um trabalho pra mim fazer só pra montar esses PowerPoints aí. Eu escrevo assim porque montar no computador demora muito tempo. Demora bastante tempo pra montar todas essas aulas aqui que eu faço pra vocês, pensar nos exercícios. Nos exercícios que eu vou pôr de exemplo pra vocês, né? Vamos lá. Ó, se você quer saber de Kelvin pra Celsius, diz de Celsius pra Kelvin. Eu tenho uma técnica ninja pra você. Como é que o Naruto faz? Jutsu Clones das Sombras, velho. Ó. Beleza? Lembra daquele exemplo? Eu não preciso fazer conta. Tá bom? Vamos lá. Vou explicar por quê. Ó. Nem vou explicar. Vou pôr um exemplo simples. Se você quiser saber uma temperatura sua em Celsius, tem uma temperatura em Celsius, eu quero saber ela em Kelvin. Beleza. Você pega 10 e soma com 273. Só isso, professor? Você soma a temperatura que você tiver em Celsius com 273. Aí sai em Kelvin. Por quê? Porque, vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Porque você lembra que o Kelvin e o Celsius começam na mesma, eles variam igual. Se aqui subir 1, aqui vai subir 1 também, vai para 274. 274, aí se for para 2, aí se for mais 2 aqui, 272. E outra coisa, para termos matemáticos. Ó, lembra que eu falei para vocês daquela igualdade, ó? Aí, por exemplo, ó, daquela igualdade que eu falei para vocês, quando tá igual, ó, se tiver a parte de baixo igual, que é que nem agora, esquece essa parte aqui, ó. Só tem aqui, ó, Celsius sobre 5 é igual a K menos 73 sobre 5. Corta 5 e corta 5, vai ficar assim, Celsius igual a Kelvin menos 273. Mais ou menos é uma igualdade. Não sei se vocês entenderam assim para eu falar, mas dane-se. Só vocês, ó, quero saber em Kelvin, tenho em Celsius. Tem a temperaturas em Celsius, quero saber em Kelvin. Soma 273. Tenho em Kelvin, quero saber em Celsius. Vamos lá. Eu supus aqui que eu tinha 400 Kelvin, eu queria saber quanto isso vale em Celsius. 400 menos 273 igual a 127 Celsius, beleza? Se eu tenho em Celsius, eu quero saber em Kelvin, soma. Se eu tenho em Kelvin e eu quero saber em Celsius, subtrai. Acabou. Coisa teta. Fácil. Foi fácil essa daí? Nossa, professor, essa foi bem mais fácil. Tá, a tendência é a gente andar com a matéria e as coisas que no começo estava difícil de entender, agora estão começando a ficar mais. Tomara que estejam começando a ficar mais fácil de entender. Vamos lá. Bom, a gente falou de conversão em temperatura, vamos usar, né? Numa estação meteorológica que mede tempo
tempo meteorológico, tá ali, nuvem, clima, pá. Foi registrado uma temperatura máxima de 25 C, porque eu pus, professor, por que você não pôs a bolinha? Tinha que ter a bolinha, mas eu tá escrevendo rápido. 25 graus Celsius. Qual é a indicação máxima na escala em Fahrenheit? Opa, vamos lá. Vocês lembram da fórmula? Quando você quer saber uma temperatura, falou de Celsius e falou de Fahrenheit. Acessa a sua memória, lembra lá. Celsius, como que é a continha do Celsius? É C sobre 5, e como é que é a do Fahrenheit? F menos 32 sobre 9. Opa, aí você só põe igual. Beleza, ele falou pra você que temperatura que ele falou a temperatura em Celsius. Então você pega essa temperatura e troca aqui, por esse aqui você troca por 25. Tá, vamos lá. Agora você pega, né, multiplica cruzado, né. Isso vai dar um trabalho, do caramba, né. Tá, se vocês fizerem... Será que eu fiz certo? Pelo amor de Deus. Qualquer coisa exclua. Ah, não, tá certo, quer ver, ó? É 25 vezes 9. Não, gente, só um segundo. Tem que tá certo aí, não é possível. Puta verdade, tá certo. 25 vezes 9. Volta aqui, Carnice. Ó, 25 vezes 9. Não, vamos começar por aqui, né, pessoal? 5 vezes F, 5F. 5 vezes menos 32, menos 160. 25 vezes 9, 225. Porque eu acabei de lembrar. Se você fizer 25 vezes 10, dá 250. Aí menos... enfim, é coisa mental. Então, vamos continuar. Próxima parte da conta. Deixa o 5F aqui, né? Aí você pega esse menos 160, passa pro outro lado. É negativo, é positivo. 255 mais 160. Dá 385. 385, né? Aí o que acontece? Aí você pega esse 5 que tá multiplicando, passa dividindo. F é igual 385 dividido por 5. E agora você descobriu que 25 graus Celsius vale 77 Fahrenheit. Nossa, professor descobriu o Brasil. Calma, filho, a gente tá no começo ainda. Vamos segurar a ansiedade aí. É bom quando você... eu sei como é que é quando você tá aprendendo uma coisa, você entende. Quando você entende, você fala assim, nossa, pessoal, agora eu tô entendendo. Se não estiver entendendo, por favor, volte no fórum, explico, vai lá no fórum de dúvidas. Eu vou separar essa matéria por tópicos, tá? Então nesse tópico aqui a gente vai pôr essa dúvida específica aí, tá bom? Essa dúvida, eu vou deixar umas dúvidas, assim, vou pôr no fórum, se você, vai ter a parte lá, vocês vão criando as dúvidas e a gente vai separando, tá? Beleza? Fazer um fórum lá, só você ler na descrição lá que vai estar falando. Tá, você descobriu o que? 77. Ó, vamos lá. Ai, agora o negócio começa a apertar. Qual é o valor da temperatura cuja indicação na escala Fahrenheit supera 64 unidades na indicação da escala Celsius? Tá. A pergunta é a seguinte: um valor na escala Celsius, na escala Fahrenheit, que supera 64 na escala Celsius. Tipo, exemplo, como se na escala Celsius, não que é assim, fosse tipo 2 e na Fahrenheit fosse 64. Mas enfim, vamos lá. Vamos aplicar isso. Como é que é o nome? Interpretando o exercício, tá? Qual é o valor da temperatura cuja indicação na escala Fahrenheit, tá? Primeiro, Fahrenheit. Pensa no Fahrenheit. Fahrenheit é igual. Essa temperatura em Fahrenheit tem que ser igual a 64 mais a temperatura em Celsius, porque é uma temperatura que supera. O que significa superar? Superar é acima. 1 não supera o 2 não supera o 1 porque ele está acima. O 3 não supera o 2. O 4 não supera o 3. Entendeu? Superar quer dizer meio que somar, entendeu? Só para vocês entenderem. Superar também quer dizer somar. Beleza? Então tá. Superar, vamos trocar o superar por somar, tá? Então, 1 grau, 64 mais C ou C mais 64 vai fazer diferença nenhuma. Tá. Bom, vamos passar para conta, que é a parte mais difícil, né? Beleza? Essa conta vocês deixam ela quietinha aqui, que vocês vão mexer com ela depois. Vamos pro que interessa. Ó, acessa na sua cabeça C sobre 5, tá? Celsius sobre 5 é igual. Vamos lá, agora aqui é o Fahrenheit, beleza? Aqui a gente vai descobrir. Esse aqui eu pus errado também. Vocês deletem aí. Não, tá certo, é em Celsius mesmo, porque a temperatura em graus Celsius menos 32, é verdade. Ó, lembra aquele F que tinha aqui? A gente teve que substituir ele por esse termo aqui que a gente encontrou. Lembra que a gente falou que a temperatura em Fahrenheit tem que ser igual a isso aqui. Então, aquele θF
que ia vir aqui, ou só o F, você tem que substituir por essa conta aqui, por esse C mais 64, beleza? Você substitui o F por duas coisas, por um C mais um 64. Nossa, professor. Tá, entendi, beleza. Tá, porque você acabou de falar que nessa situação específica dessa conta, o F vai valer C mais 64. Então tá, substitui aqui, ó, a igualdade entre, aqui está em Celsius, tá, Celsius sobre 5, e aqui era para estar F menos 32, só que como a gente trocou o F por isso aqui, vamos lá. Teta C mais 64 menos 32 sobre 9. Tá, o que eu faço? 64 menos 32 vai dar 32, né? Positivo. Aí 5 vezes teta C, vamos fazer para cá. Teta C vezes 9 teta C igual 5 vezes teta C, 5 teta C, mais 5 vezes 32 positivo, tá? Porque eu não pus aqui que 64 menos 32 vai ter que dar 32, mas porque mais 32. Então, 5 vezes 32, isso aqui virou 32, né? Mais 64 menos 64 menos 32 virou 32. Tá, ficou assim, mais 160, beleza? Tranquilo? Porque era mais aqui, ok? Tá, o que você vai fazer? Você vai pegar, lembra que eu falei? Que a gente tinha falado, letra de um lado, número do outro. Então você vai passar esse 5OC pro outro lado, só que você vai passar ele tá positivo, tudo isso aqui tá positivo, você vai passar disso aqui negativo pra lá. A professora tá falando, sério, professor, mas você falou pra mim que não podia passar letra, assim? Filho de Deus, casos e casos. Agora você aprendeu que, por exemplo, quando você tem essas letras aqui, você passa pro outro lado negativo, você não pode passar dividindo, você tem que acabar com isso aqui, você tem que chegar assim, a duas coisas, a um teta C igual ao número, entendeu? Você tem que chegar a isso, ok? Vamos lá. Passou pra cá, não ficou difícil de entender não. 5 menos 9 dá 4. Beleza, né? 4 teta C igual a 160. O 160 a gente mexeu. Aí o que agora faz? Olha, tá vendo que você chegou a um teta C multiplicado por 4 igual a 160. Então você vai, esse 4 tá multiplicando, passa pra cá dividindo. Teta C igual a 160 dividido por 4, que é igual a 40. 40 o quê? 40 graus Celsius. Calma que a conta ainda não acabou. A conta ainda não acabou. Lembra que a gente criou essa situação hipotética aqui? Não, hipotética não, que o exercício estava falando. Que aqui, ó, que a temperatura em Fahrenheit tem que ser que supera 64 em graus Celsius. Então a gente vai voltar para essa conta. Lembra que aqui a gente tinha duas coisas? A gente tinha o F e a gente tinha o Celsius. A gente tinha o F do Fahrenheit e o C do Celsius. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 40 que a gente descobriu quanto que vale esse C aqui. Nossa, professor, sério? Que deu essa volta toda só para descobrir que esse teta C vale 40. É isso aí, meu querido. Você descobriu isso. Então você fez o seguinte. Você vai somar 40 com 64 e você vai descobrir que a temperatura em graus Celsius que supera, a temperatura em Fahrenheit que supera em 64 unidades de graus Celsius é 104 Fahrenheit. É isso mesmo, professor? A temperatura aqui em Fahrenheit, vamos voltar aqui. A temperatura na escala Fahrenheit mais 64 unidades, você entendeu, né? A temperatura em Fahrenheit que supera 64 unidades na escala Celsius. Aí você descobriu a temperatura em Fahrenheit que supera em 64 graus na escala Celsius, que é 104. Ficou meio difícil de interpretar? Esse exercício até é meio difícil de ler. Vou confessar pra vocês que na hora que eu bolei isso aqui, assim, ficou meio... que eu bolei e peguei isso aqui, ficou meio chato de entender, mas é um exercício que vocês vão encontrar nesses níveis aqui. Esse exercício, professor, o que você consideraria? Ó, esses aqui... esse daqui é um exercício. Aqui, ó. Esses daqui eram os exercícios que eu inventei aqui. É um exercício fácil, porque você tinha uma temperatura numa escala e já jogava para outra. Esse aqui você adicionou uma outra coisa. Você adicionou uma. Você adicionou um porém. Qual o porém que eu adicionei? A gente adicionou o porém que tinha que superar em 64. Beleza? Tranquilão, gente. Vamos para a próxima. 3. Quantos graus Celsius corresponde a zero absoluto? Bom, vou voltar para o termômetro. Como a gente estudou, o zero absoluto é 0 em Kelvin e menos 273 em Celsius e menos 459 em Fahrenheit. Se você
por exemplo, se você não soubesse que a temperatura zero absoluto em Celsius é menos 273, você vem aqui, você ia pegar a conta, você ia pegar e fazer essa conta, porque é o que acontece. Lembra agora para explicar a conta? Tá, Celsius. Qual é a escala que tem o zero absoluto? Kelvin, tá. Vamos lá. Celsius sobre 5 é igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Lembra que eu falei para vocês que quando é igual vocês cortam? Cortou aqui embaixo, só ficou a parte de cima. Tá, agora quer saber quando é zero. Então você vai catar esse K aqui, ó, você vai substituir ele por zero, porque o zero absoluto em Kelvin é zero. 0 menos 273 só vai dar os menos 273 Celsius, né? Inclusive isso não é nem um exercício de fazer conta, isso aí é um exercício mais de você saber a matéria mesmo, é mais teórico, né? Vamos lá. Tá, a gente já estudou conversão de temperatura de uma escala fictícia para conversão de temperatura em escala que existe, com variação, que é aquela que eu falei, com aquela que superar lá com umas incrementações para dificultar um pouco mais o exercício. E agora vamos para a variação. Após a gente aprendeu como converter as temperaturas, as temperaturas entre as escalas, vamos aprender a expressar a variação de temperatura entre as escalas. Tá, vamos lá. Gente. O que é variar? É um número inicial menos no final. Teoricamente é isso. O número inicial menos no final. Supondo que eu tenho aqui, ó. O que é variar? Exemplo. Eu tive o meu termômetro estava marcando. Quando eu olhei o meu termômetro, que é a primeira coisa que eu vi, inicial, ele estava 20 graus. Quando eu fui ver de novo, que é a temperatura final que eu vi que alcançou, estava 100 graus. Aí o que você pega? Você pega a final que eu falei que era 100, menos a inicial, e variou quanto? A variação, lembrando que variação é representada por esse triângulo aqui que a gente chama de delta. Variou 80 graus. Tá, professor, mas eu não podia fazer 20 menos 100? 100 menos 20? Vamos lá, enfim, vamos lá, vocês vão entender daqui a pouco, rapidinho. Depois eu vou dar um exemplo para vocês do que é variar errado, para vocês terem noção. Por enquanto aqui, ó, que os dois eram números positivos, tranquilo. Beleza? Que o 20 é mais 20, não era menos 20, vocês vão entender daqui pra frente o que é fazer uma variação errada. Tá. O que é a proporcionalidade da variação? Lembra que eu falei pra vocês que uma temperatura em Kelvin, se subir 1 grau em Kelvin e 1 grau em Celsius é a mesma coisa? Então agora a gente vai ver o que é variar aqui em Kelvin, em Celsius. Vocês podem ver que é a mesma coisa lá, você lembra? Que a gente tinha feito 100, 180, Então, a gente vai ver o que é variar. É sair de um número e ir pro outro, beleza? Sair de um número e ir pro outro. Ok? Que eu falei que é o final, gravem isso. Variar, final menos inicial. Variar para vocês é o seguinte, o final menos o inicial. O que é o final? É o último valor que foi passado. O que é o inicial? O primeiro valor que foi passado, tranquilo? Vamos lá. Vamos pro exercício. Durante o dia, a temperatura de um ambiente variou 20 graus Celsius. A quanto corresponde essa variação expressa em graus Fahrenheit e graus Kelvin? Tá, eles querem saber quanto que é essa variação em grau Fahrenheit e em grau Kelvin. Tá bom, vamos para Fahrenheit, que é o mais difícil. Ó, variação em graus Celsius sobre 100. Lembra, agora variar. Agora variar é diferente de conversão. Anota lá na parede. Com fórmula de variações e fórmulas de conversões, beleza? Nota na parede, deixa colar no guarda-roupa. Tem mais coisa para ver ainda. Tá, beleza? Estamos aqui, tranquilo? Próximo. Tranquilo? Vamos lá. Aplicando aquela conta, ó, quer saber quanto que foi em Fahrenheit. Deu Celsius. Beleza, então a gente vai pegar aquela conta de variação em Celsius. A gente vai substituir por 20. Vai ficar faltando esse termo aqui, que tem que faltar alguma coisa. E aí você multiplica cruzado. Vamos lá? 20 vezes 180, 360, 3.600. 100 vezes variação de Fahrenheit, 100 vezes variação de Fahrenheit. Você entendeu, né? Olha, ó, 100 vezes a variação de Fahrenheit, 100 vezes a variação de Fahrenheit é igual a 3.600. Pega, divide. A variação em Fahrenheit é igual a 3.600 dividido por 100. Corta, vai ficar 36 sobre 1. Que é 3.600 dividido por 100, ó. Propriedade matemática. Tem um zero aqui, corta um aqui. Tem um aqui, corta outro aqui. Ficou o quê? 1 sobre 36. Qualquer número sobre 1 é ele mesmo. Então vamos lá. Variação em Fahrenheit foi quantos Fahrenheit que variou? Variou 36 Fahrenheit. Agora vamos para B. Gente, o Kelvin. Lembra que eu falei para vocês que o Kelvin é igual? Tá vendo? Olha, a conta aí já diz, ó. Você pegou aqui, ó, tinha 25, né? Eu pus 20, mas era 25, tá? Eu
comi bola de novo. Tá, mas enfim, se fosse 25, aqui daria 25. Lembra que eu falei pra vocês que o Kelvin e o Celsius é igual? Então se aumentou 20 graus Celsius, aumentou 20 graus Kelvin. Se aumentou 30 graus Kelvin, aumentou 30 graus Celsius, entendeu? É igual. Aumentou variou em Kelvin, a mesma coisa. Variou em Celsius, variou em Kelvin. Aumentou em Celsius, aumentou igual em Kelvin. É só você somar, é só você falar. Agora que se quiser subir assim, a temperatura, não sei o que, mais a variação, aí ia dar outro número. Mas enfim, só a variação em Kelvin é igual a variação em Kelvin. Então se foi 20 graus, foi 20 kelvins também, beleza? Só em Fahrenheit que vocês puderem perceber que 20 era 25, né? Era 20 mesmo. Então, que 20 virou 36 e aqui 20 continuou 20, beleza? Então de Kelvin para Celsius é o que você menos vai gastar tempo para fazer. Nota importante, a variação em Kelvin e de Celsius em Kelvin é igual. Se aumentar 20 Kelvin é o mesmo que aumentar 20 Celsius. E se aumentar 20 Celsius é a mesma coisa que aumentar 20 Kelvin. Tá, vamos para a parte chata, gráfico. Professor, mas eu não aguento isso. Deixa eu acender a luz aqui, tá ficando escuro. Eu não aguento isso, professor. Peraí. Tá tendo luz aqui. Deve ser. Professor, eu não aguento isso, professor. Kelvin, é Celsius, é tudo isso aí, professor. E agora é gráfico. O que é gráfico? Vamos lá, respira. Não tá entendendo? Pergunta nas dúvidas. As dúvidas vocês vão ter mais quando vocês fizerem os exercícios, né? Evidente. O diagrama seguinte fornece-nos a relação entre as temperaturas. Entre as temperaturas. O que é tá? É a temperatura A, TA, e a temperatura B, que é duas temperaturas fictícias que a gente inventou para lascar com a sua vida, né? Porque se fossem temperaturas conhecidas, tem a fórmula. Duas temperaturas desconhecidas, opa, você tem que inventar. Ou uma conhecida e uma desconhecida, tem que inventar. De duas escalas termométricas A e B, temperatura A e temperatura B. Qual é a temperatura correspondente a 30A na escala B? Então, peraí. A escala B, 30A na escala B. Tá, só para vocês terem uma noção. Ó, quando na escala TA tava 0, na escala B, não, peraí, tá certo. É verdade, na escala B, desculpa aí. Quando tá certo, eu comi bola, porque aqui a B é essa linha e a essa aqui. Quando na escala A tava menos 20, a B, esse aqui é o menos, tá? Que cortou aqui. E na escala A, quando tava menos 20, a B tava 0. E quando na escala A tava 0, na B tava 40. Tá. Lembra daquela primeira vez que a gente falou lá? Lembra que eu falei pra vocês? Achar um número aqui e tal. Que a gente trabalhou como descobrir a fórmula. Que a gente criou uma fórmula para umas temperaturas que não existia. Não, pra altura do termômetro, né? Pra altura do termômetro. Aí agora a gente foi lá e descobriu depois como que faz para cada temperatura. E agora a gente chegou no ponto chave, que é a temperatura aqui do... Que é essa temperatura aqui, duas temperaturas inventadas, tá? Aqui, ó, aqui variou 20 e aqui variou... Nesse mesmo intervalo que variou 20, aqui variou 40. Então é metade, né? Se for para pensar, variou metade. Mas vamos que vamos. Ó, calma nessa hora, criaturas. Respirem, que isso aqui vai ser complicado de entender, mas vamos lá. Pode ser fácil. Ó, lembra que era assim: temperatura em graus Celsius menos 0. Aqui a gente vai de 20 para 0 e aqui a gente vai de 0 para 40. Então vocês usam essas temperaturas menores que vocês têm aqui para calcular, beleza? As duas menores que foram faladas no exercício. Se eles deram uma temperatura menor, eles têm que dar a maior também, isso é fato. No exercício eles vão dar para vocês uma temperatura menor e uma maior e uma menor. Fato verídico. Tá, vamos lá. Lembra? Temperatura A menos a temperatura inicial, que é menos 20, mas é menos, tá? Porque lembra que eu falei, vem lá, temperatura A, menos, um ponto aqui. Tá, vamos lá, regra matemática, lembra? Menos com menos dá mais. Então ficou temperatura A mais 20, ó, variação embaixo aqui, ó, a variação aqui, ó. Final menos inicial. Final, inicial. Final menos inicial, só que é menos. Esse menos aqui é da conta, e esse menos aqui também é da conta, tá? Então fica assim, menos, mais. Então, vamos lá. Temperatura B menos 0, temperatura, caramba, aqui ó, temperatura B menos 0, começou no 0. Daí vamos lá, começou com 40 e terminou, finalizou com 40 e começou com 0. Evidente
que isso aqui não tem nem o que fazer. Alguma coisa menos zero não existe, então só ficou isso aqui. Agora o que a gente trabalhou aqui foi transformar isso aqui em positivo e isso aqui também. Vamos pra conta. Dá até sono. Vamos lá. TA mais 20 vezes 40. Bora lá. TA mais 20 vezes 40. É assim, fica 40 TA mais 20 vezes 40 dá 800. E 20 vezes TB fica 20 TB. O que eu fiz? Como esses números aqui são proporcionais, eu posso dividir isso aqui por 20, isso aqui por 20, isso aqui também. Você não mexe aqui não, tá? Porque eles são proporcionais esses números, tá? Isso aqui é uma outra regra matemática da divisão. Assim como na divisão você pode fazer aqui quando os números aqui são iguais, você pode subtrair eles, tal. Aqui também você pode fazer a mesma coisa, beleza? Enfim, se quiser eu explico melhor depois, manda a dúvida lá no fórum, beleza? Tá, beleza, vamos lá? Dividindo aqui, eu fiz estudo isso aqui, você pode fazer com esses valores, mas vai dar uns valores muito grandes, fica ruim pra calcular, né? Tá, 20 dividido por 20 vira 1, né? 40 dividido por 20 dá 2 e 800 dividido por 20, né? Se 20 vezes 40 é 800, então 800 dividido por 20 vai ter que dar 40. Voltamos para isso aqui. Temperatura B é igual a 2 vezes a temperatura A mais 40. Importante, vamos lá. Temperatura B é igual, multiplica primeiro, soma depois. Nesse caso aqui você multiplica, tá bom? Como sempre, você multiplica e depois soma, tá? Se você fizer na calculadora, quer ver, ó, vou fazer aqui na minha calculadora. 20 vezes 30 mais 40, vamos ver o que acontece. Ó, se eu fizer 20, vamos lá, 2 vezes 30, 2 vezes 30 igual a 60, mais 40, 100. Agora, por exemplo, se você somar ali, ó, 2 vezes... se você somar 60 mais 40, vai dar 100. Se você multiplicar por 2, vai dar 200. Então, é bem provável que se você for fazer uma prova assim, vai ter uma questão, né, que vai ter, por exemplo, 200. E não... Não, bicho, falei errado, hein? Nossa. Não, falei errado. 30 mais 40, desculpa, gente. 30 mais 40 dá 70. 70 vezes 2 dá 140. Ia ter uma questão falando 140 e ia ter uma outra questão falando 100, que é essa aqui, que é a 100. Lembra, gente? Multiplica e divide primeiro, soma e subtrai depois. Tá, deu para entender esse exercício? Que vocês... vamos voltar para o enunciado. Ó, qual é a temperatura correspondente a 30 graus na escala B, beleza? Ó, 30 graus na escala B, ó, beleza? A gente descobriu que 2 vezes a temperatura da escala A mais 40 dá a temperatura de B, tranquilo? Tem por proporção também, mas você não ia achar um 30 aqui fácil. Você ia demorar muito tempo e é um tempo que você não pode perder em vestibulares, porque vestibulares tem pouco tempo. Então é bom você entender como interpretar o exercício, como montar uma conta desta. Esse aqui eu considero um exercício nível médio, hein? Esse aqui é um nível médio que vocês viram que não é, o outro é nível fácil, aqueles outros é nível fácil. Por quê? Porque você já sabia de tudo, você já sabia dos termos, você já sabia de tudo, blá blá blá. Vamos pro próximo. 3. A escala Helmholtz, lembra? Helmholtz? Para os pontos fixos do gelo e do vapor são 0 e 80. Tá. Encontre a equação de conversão entre as escalas Helmholtz e Celsius. Tá, gente. Final menos inicial. Por que final, professor? Tá, porque vamos lá. Lembra que eu expliquei para vocês que a temperatura começa com as moléculas paradas e depois aumenta a temperatura e o movimento aumenta? Então tá. Você tem que pensar que é o seguinte, a menor temperatura tem que ser aquela temperatura que a molécula vai estar mais parada, e a maior temperatura que ela vai estar mexendo mais. Então tá, já viu que para montar essa conta você vai ter que fazer assim, o final menos inicial, né, que vai ser 80 menos 0, mas vamos lá, ó, só para entender, só para entender. Põe uma escala do lado da outra, e que nem eu fiz aqui, vamos lá, acho que eu tô melhor agora, vai pro canto aqui, tá, vamos lá. Só para vocês entenderem, 80 de 0 a 80 e de 0 a 100, tá. Em Celsius a gente já tem, então eu não precisava pôr isso aqui, mas só para vocês lembrarem, tá? Porque aqui vai ficar assim, beleza? Só quer saber a equação, tá? Depois vai pedir um valor. Ó, θc, uma temperatura que eu quero em Celsius menos 0, que é inicial, sobre
final menos inicial. Aqui é a mesma coisa, uma temperatura que eu quero em Henry menos a 0, que é a temperatura inicial, tudo isso sobre 80 final menos inicial, beleza? Vamos lá, o que dá pra fazer? Tira isso aqui, né? Ficou isso aqui. Teta é Hammer, que eu confundo Hammer com rank. 80 é teta Hammer sobre 80 igual a teta Celsius sobre 100. Tá, o que dá pra fazer? Vem aqui, corta aqui, divide por 10, vai ficar assim. Hammer sobre 8 e Celsius sobre 10. Dá pra dividir de novo. Então dá pra ficar 4 Hammer sobre 5 Celsius. Então vocês podiam ter ficado com aquela conta do Celsius. Quando é pra converter, ó, eu esqueci de saber a conversão. Ó, o Celsius você já tinha na sua cabeça. Você só precisava entender como você ia fazer a do Hammer, que é assim, ó. Acho que agora vocês entenderam. Depois de tanto explicar, acho que vocês devem ter entendido. Que pra você calcular uma temperatura num termômetro, você vai pegar você vai diminuir pela temperatura inicial que eles vão te passar, pela menor possível, né? E depois menos. E depois vocês vão pôr embaixo a final, a maior temperatura que você conseguiu menos a inicial. Ficou fácil de entender agora? Agora vocês aprenderam como montar uma conta assim de conversão térmica, beleza? Agora conseguimos a conta. Hammer sobre 4 é igual a Celsius sobre 5. Isso aqui também valeria 4, Hammer sobre 4 igual a Fahrenheit, também vale, também tudo vale, entendeu? Você pode pôr naquela igualdade também. Se você quiser deixar esse Hammer, não sei se você vai usar, no que eu fiz no Enem não caiu nada sobre Hammer, né? Então isso aqui é talvez se você quiser prestar uma FUVEST, assim, uma coisa mais pesada, aí vai ser um negócio voltado para isso aqui, né? Próximo décimo. Um termômetro mal graduado assinala menos 2 graus Celsius. Volta. Um termômetro mal graduado. Ó, quando eles falam mal graduado é o seguinte: pensa que alguém foi fazer um termômetro, só que é para acertar a temperatura, e só que aí ele pôs a quantidade errada de mercúrio que tinha que pôr e deu uma temperatura errada. Ó, um termômetro mal graduado você pode entender como uma escala, beleza? Termômetro mal graduado é uma escala diferente, uma escala que eles adicionaram aqui, tá? Uma escala diferente. Grava assim: termômetro mal graduado é uma escala nova, é uma escala que não tem, uma escala que não existe, que era para ser de 0 a 100 e foi de menos 2 a 108, entendeu? Tá. Menos 2 para o ponto de gelo e 108 para o ponto de vapor. Menor, menos inicial, você lembra? Maior, menos inicial, né? Agora vocês podem, lembra? É a temperatura que eu quero nesse termômetro zoado. Menos 2, que é inicial, menos 2, né? Sobre 108, tá? Aí vocês vão entender o negócio que eu expliquei lá de como fazer a variação. Vamos lá. Determine a equação de correção para esse termômetro. Corrigir o termômetro para Celsius, né? A indicação correta quando o termômetro mal graduado assinala 53. Porque é uma impressora que está em Celsius, mas é um Celsius errado, tá? Porque o Celsius, você sabe, vai de 0 a 108. Então, esse termômetro mal graduado quer dizer que ele virou uma outra escala, entendeu? Beleza? E quer saber a indicação correta quando o termômetro mal graduado assinalar 53 Celsius. Tá. Vocês vão entender quando pôr na conta. E que a temperatura... E que temperatura o termômetro mal graduado assinala o valor correto. Sério que tem como, professor? Tem como. Mesmo entrando mal graduado, dependendo do termômetro, tem como ele tá essa escala diferente bater igual a do Celsius, mas não é toda vez, né? Uma vez que vai acontecer isso, né? Vamos lá. Um exemplo de variação certa e de errada. Final menos inicial. 108 menos 2 deu 110. É diferente de você pôr o inicial menos o final, que deu 106, tá vendo? Se você for fazer uma conta depois, isso aqui vai dar um resultado bem diferente depois no final. E por causa de um errinho desse aí, você pode se ferrar. Beleza? Isso aqui vale para temperatura, vale para movimento, tudo que tiver variação, isso aqui é uma regra válida, tá ok? Vamos lá. Tá querendo saber a equação de correção. Tá. Primeiramente, para corrigir um termômetro, você tem que saber a temperatura que ele marca, beleza? Vamos lá. Ele só quer saber a equação dele, só quer saber a equação do termômetro. Porque ele quer que você iguale esse termômetro doido ao termômetro certo, beleza? Só isso. Você igualando ele, se você pôr uma temperatura aqui, vai dar uma mesma temperatura aqui em Celsius depois de fazer aquela conta doida, né? Vamos lá. Uma temperatura que eu quero no termômetro zoado, errada, né? Eu pus de errado, termômetro errado, menos
a inicial dele que é menos 2, que é menos menos 2, isso vai ficar positivo, tá? Sobre final menos inicial, beleza? Aí vamos lá, e aqui é do Celsius normal. Aí como vocês podem ver, ficou errado mais 2 sobre 110. Tranquilo? Isso igual a Celsius sobre 100. O que eu percebi? Eu percebi que dá para dividir isso aqui por 10. Errado mais 2 sobre 11 é igual a Celsius sobre 10. Tá, agora a gente já descobriu a equação. Agora aí quer saber a indicação correta quando o termômetro mal graduado pegar 53. O termômetro errado. Então você vai pegar essa conta aqui e vai substituir aqui por 53. 53 mais 2 é igual a Celsius sobre 10, sobre 11. Eu não falei 11, mas vocês entenderam, né? Aqui dá 55, né? Cruzado, 550, 11. Temperatura do termômetro correta de Celsius é igual a 550 sobre 11. Beleza? Aí depois, vamos lá. Temperatura em Celsius. Θ Celsius. Então, enfim. Isso aqui você divide e vai dar 50. 550 dividido por 11 dá 50. Então, quando estiver marcando 50, vai estar marcando 50. Quando estiver marcando 53 no termômetro em Celsius, o termômetro errado estiver marcando 53, o termômetro certo em Celsius vai estar marcando 50. Tá, vamos para C, vamos voltar, lembrar do enunciado a C. Aqui temperatura, o termômetro mal graduado assinala no valor correto. Tá. Aqui temperatura, o termômetro mal graduado assinala. Tá, vamos lá. Beleza? Vamos lá. Você vai pegar essa conta do jeito que você pegou ela. Você quer saber qual que é a certa. Você vai mexer nela do jeito que tá. Então vamos pôr em pé de igualdade. Agora a gente vai ver. Agora quando for assim, quando marca certa, você só pega a conta, você deixa ela assim, ó. Por exemplo, se você pegar em Fahrenheit, em Celsius, você ia deixar, supondo que aqui ia ser Fahrenheit, você ia pôr aquela conta do Fahrenheit, lembra? F menos 32 sobre 9 igual isso aqui, vamos mexer nisso aqui agora, beleza? Vamos lá. Só que aqui era em Celsius, em Fahrenheit ia ser outro esquema, mas enfim, quase se aplica praticamente a mesma coisa. Tá. Bom, primeiro, multiplica cruzado aqui, né? Vai ficar 11C, né? E aqui vai ficar 10C mais 20, né? Porque 2 vezes 10 é 20. Tá. Passa isso pra cá, passa isso pra cá, né? Fica melhor fazer assim. 11, tá, você vai passar esse 10C aqui, você vai passar, tá positivo, tudo isso aqui vai passar negativo pra cá, vai ficar 11C menos 10C, que vai ficar 1. Aí vai ficar 1, 1C. 1, lembrando, gente, que 1 e nada aqui na frente é a mesma coisa. Beleza? 1C igual a 20. Então quer dizer que a 20 graus ele vai estar assinalando uma temperatura correta. E eu acho que nós acabamos o nosso módulo por aqui. Nem sei quantos minutos de vídeo deu, mas espero que tenha ajudado vocês. Foi bem complexo fazer essa aula, gente. Deu 1 hora de aula. Meu Deus, deu 1 hora de aula. Então fiquem cientes que talvez para cada tema a gente vai... Isso aqui é um micro tema dentro de um tema desse tamanho. Isso aqui é uma pequena parte da temperatura. A gente tem muita temperatura para ver ainda. Professor, eu vou perder tanto tempo para estudar física aqui no Enem. Vai ter 45 questões divididas para ciência da natureza. Vai estar dividido entre química, física e biologia. Vai ficar 15 questões para cada matéria, professor. É sério isso que eu vou perder horas e horas para tentar acertar 15 questões? Bom, meu amigo, pense da seguinte maneira. Cada pergunta que você acertar é um ponto a mais. Só outra curiosidade. O Enem, ele tem um sistema de proporção de nota. Então, acredite se quiser, a nota da sua sala também entra, o acerto geral da sua sala também entra. Como assim, professor? Se você tiver, teoricamente, desculpa o palavreado, se você tiver uma sala que tem muita gente, digamos, burra, vai abaixar a sua nota. Se você tiver uma sala que tem gente inteligente, vai aumentar a sua nota.
Legal! Quem conhece o cara que faz isso aí? Faz esse ô legal. Então, é sério. E, enfim, então se você tiver uma sala burra, você vai acabar abaixando sua nota e aumentando a dos outros. Isso. Se você tiver uma sala inteligente, você vai abaixar do pessoal e vai abaixar do pessoal e aumentar a sua. Isso. Professor, isso não tem sentido. Pois é, o Enem tem. E como aqui é Brasil, vamos mudar esse Brasil. Começando por vocês. Por isso que eu falo, em vez de você pegar o Enem, faça, por exemplo, agora, como é nesse tempo aqui, eu vou falar em sala também isso, mas eu vou falar aqui pra você. Se você prestar direto pra uma faculdade, como exemplo, uma faculdade chama Univesp, você prestar o vestibular direto pra Univesp, você só vai estar concorrendo ali com aquele pessoal que vai pra aquela faculdade, que é muito menos do que um milhão, não, 1 milhão, não, tem mais, tem uns 20 milhões de pessoas que se inscrevem no Enem. Você vai se inscrever em uma pessoa entre, sei lá, entre 500, entre 1000, entre 200, entendeu? Eu prestei um vestibular aí que era 50 vagas, teve 212 inscritos, aí eu passei. Para engenharia de computação, né? Eu passei nesse vestibular, entendam isso. Você tem que analisar também o que é melhor para você. Ou então o Enem. Professor, mas isso é para não fazer o Enem? Não, é para, se você for fazer, pega o endereço de alguém pensa um lugar que São Paulo deve ter mais, por exemplo. Pensa, por exemplo, aqui tem o Taboão da Serra, tem Será Osasco. Então, se você for prestar, presta numa região que você sabe que vocês estão todos de São Paulo, né? Presta ali em São Paulo mesmo. Torça para cair uma sala que tem um monte de japonês doidão, alemão, que esse cara tudo louco no estudo. Lá no centro da cidade, né? Que vocês param no centro da cidade, as notas do pessoal do centro da cidade é de outro nível. Doido, pessoal doido na nota que você vai dar. Pelo que eu fiz de conta, parece que isso interfere, parece que de 5 a 10% da nota. E outra coisa, o Enem também tem porcentagem de acerto, tá? Tem um cálculo de porcentagem de acerto. Além daquela sua nota, você pode ver que a sua média final lá em cada matéria não ficou certinho do jeito que você estava pensando. É por causa disso. Foquem na redação. E ficou a dica da aula de hoje, 1h20. Sempre vai ter dica no final de aula. Sempre dou uma dica de alguma coisa do Brasil, de conhecimento.